Oi pessoal, bem-vindos de volta, eu sou a Roberta, esse é o canal Repaginando. E hoje eu vim aqui para falar sobre um livro muito interessante que eu li no mês de fevereiro, que eu coloquei aqui nos meus lidos no mês de fevereiro, A Mulher Ruiva, do escritor, é esse aqui, Orhan Pamuk. É um livro que eu achei muito profundo, é um livro muito interessante, e eu fiz várias marcações, né, porque várias partes são interessantes. E resolvi trazer essa resenha porque é um livro bastante profundo, interessante, diferente, que tem ali um quê de psicanálise, tem um quê de vasculhar o nosso inconsciente. É um livro de um autor que foi condecorado, que foi agraciado com o Prêmio Nobel em 2006. Esse livro aqui foi escrito em 2016, ou seja, o autor escreveu 10 anos depois que ele recebeu a premiação do Prêmio Nobel. Então, o autor já era consagrado quando ele escreveu A Mulher Ruiva. O livro não é de um autor em ascensão. Ele já é de um autor no auge da carreira, escrevendo já na plena maturidade literária. Outro livro que eu falei também no último vídeo aqui desse autor é A Neve, que é também um livro referência, né, desse autor aqui. E algumas curiosidades. Esse autor escreveu esse livro pensando em dois mitos, que é o mito ocidental do Édipo Rei e o mito oriental do Shahnameh. Em ambos há uma relação que gira em torno de pais e filhos. Em um, o pai mata o filho sem saber que ele é filho, no outro, o filho mata o pai sem saber que é pai. Esse autor faz a narrativa toda em cima desses dois mitos, né? Um da tradição grega, que é o Édipo Rei, e um da tradição persa, atendendo aí a questão do orientalismo e ocidentalismo na Turquia, porque esse autor aqui é turco. Havia uma influência europeia, né, o Ocidente, e havia uma influência ali islâmica por parte do Oriente. Então, Pamuk constrói o romance em torno dessa narrativa. O grande personagem, a grande questão desse livro aqui é justamente essa relação entre pais e filhos. Não tem um protagonista. O protagonista é justamente essa relação. Então, a Turquia, ela sempre viveu entre esses dois mundos, né? A tradição oriental, né, islâmica, e a ocidental, europeia. Então, o autor, ele traz essa carga cultural para dentro da obra. Ele faz isso justamente para mostrar, refletir sobre essa posição cultural, né, do país dele. Esse conflito que ele traz entre pai e filho também pode ser lido como um conflito entre modernidade e tradição, entre passado e futuro também. O livro, ele é basicamente muito simples. Quando ele começou, eu pensei, é uma historinha aí de um jovem que vai gastar o verão dele trabalhando ali num bico, fazendo um bico, né, como cavador de poço. Poço, inclusive, ele representa muito mais do que um poço. Ele representa profundidade, ele representa memória, ele representa culpa enterrada, ele representa aquilo que está escondido no passado. Então, assim, é um rapaz que é o Sem, o nome dele é Sem, C-E-M, mas a pronúncia é outra. Ele se dispõe a trabalhar como aprendiz um cavador de poço. E aí tem o mestre, né, que é com quem ele vai aprender a cavar poço. Porque naquela época, para se ter água, né, era algo muito rústico, era um trabalho muito manual, muito artesanal. Então tinha que cavar o poço, tinha que ter as técnicas também. Por curiosidade aqui, o autor, ele cresceu ali, né, perto de Istambul, vendo cavadores de poço. E ele ficava questionando, falou assim, meu Deus, mas que serviço perigoso, é perigoso ter um desabamento. E quão trabalhoso é também. Então ele ficava observando. E a partir daí ele resolveu criar essa história com esse cenário aí do cavador de poço. Então a história tem basicamente um aprendiz, um mestre, um pequeno vilarejo e um acidente aparentemente banal, que vai trazer aí a questão do questionamento da culpa. Então esse rapaz, ele é abandonado pelo pai, o pai deixa ele e a mãe em uma situação precária, e esse rapaz, ele tinha muita vontade de ser escritor. Porém, ele falou, não, vou agora para pagar, inclusive, o meu cursinho lá em Istambul, eu vou trabalhar como cavador de poço. Ele foi convidado, ele observou lá um pessoal trabalhando, falou, eu vou. E foi ali para um vilarejozinho trabalhar. Então, a tarefa era encontrar a água, cavar o poço. As técnicas ali para se achar água, para encontrar, para se cavar o poço, eram técnicas muito rudimentares. Mas o mestre, tal qual era, né, ele acreditava que tinha água e
iria cavar. Então os dois ficaram ali, foram trabalhar e ali acontecem várias coisas. E aí essa história, ela tem um quê muito intimista com a psicanálise, pelo que eu pude entender, e ele traz uma série de simbolismo. A mulher ruiva é simbólica, o poço, ele simboliza isso, a profundidade, a memória, a culpa enterrada. E quanto mais fundo se cava, mais perigoso fica continuar exatamente como a gente faz com algumas memórias. Então, muitos leitores veem a imagem do poço como vasculhar o inconsciente, como se tivesse um personagem cavando dentro de si mesmo. E é essa a alusão que eu faço à psicanálise, porque na psicanálise tem uma questão, que esse livro também trabalha, sobre as questões da nossa vida que não são elaboradas, as questões que não são trabalhadas. Ou seja, aquilo que não está bem resolvido acontece, e acontece, e acontece, até que a gente se disponha a cavar o poço do nosso inconsciente e resolver e trabalhar para que aquela nossa ferida se cure. Esse livro fala, como eu disse, ele fala sobre culpa. Eu não vou dar spoiler, vou contar apenas que... Até porque não tem nem como dar spoiler, né? Porque são tantas camadas ali, né? São tantas coisas que o autor explora de cunho psicológico, e que é até difícil pra gente enxergar, mas a grande questão é, como eu falei, a relação entre pais e filhos. E eu até disse no vídeo onde eu falo das minhas leituras, e aí vem aquela discussão, quem mata quem? E aqui eu falo de forma simbólica, o pai mata o filho ou o filho mata o pai? Porque em Édipo Rei, Édipo recebe ali, quando nasce, o destino, né? O destino diz que ele vai matar o pai, vai se casar com a mãe e ter filhos com a mãe. Para que isso não aconteça, ele vai embora ali do lugar onde ele nasceu, de onde ele ficava com a mãe, com o pai. Só que o destino é inevitável, né, naquela situação ali. Porque anos depois ele retorna como um rei, que ele foi em outro reino ali, e acaba se casando com a mãe, que ele não sabia que era mãe, e matando o pai, que ele não sabia que era pai. Assim como no outro mito, onde o pai mata o filho, é o inverso. O pai mata o filho porque não sabe que é filho. É um guerreiro. A história de Rostam e Sorabi, no mito de Shahnameh, e ali o guerreiro mata o próprio filho sem saber que ele era o filho dele. E aqui faz uma questão, uma alusão à modernidade e tradição, novamente. Pega os dois mitos, um oriental e outro ocidental, e essa alusão que ele faz à modernidade e à tradição é o pai representando a tradição e o filho representando a modernidade. Como se, assim, o pai, simbolicamente, para impor sua autoridade, ele mata o filho. E o filho, quando mata o pai, tudo simbolicamente, é para se estabelecer enquanto indivíduo, independente daquilo que adveio, das relações paternas. Mas será que a gente consegue criar a nossa própria identidade, a nossa própria história, sem herdar, sem replicar, sem trazer, né, na nossa carga aquilo que veio da figura paterna? Então o livro traz discussões, né, entre os leitores, porque ele provoca discussões no sentido de não dizer claramente quem é o culpado. Então, cada pessoa que lê vai ser juiz e vai dizer, né, a interpretação que deu à história, quem é culpado, quem e não é. Talvez a grande força do romance seja justamente essa, transformar cada leitor num juiz. Nesse livro, então, a gente fala ali sobre a tensão de gerações. A gente, às vezes, não percebe, mas o grande protagonista desse livro nem é a pessoa, é a relação entre pai e filho. Ele nunca abandona a questão da tensão entre gerações. É um pai biológico ausente. O mestre cavador de poço ocupa esse lugar, né, do pai biológico ausente. E aí o personagem, o Sen, eu não sei como pronuncia, ele tem um medo de decepcionar essa figura paterna. Ele tem ao mesmo tempo um desejo de autonomia, porque ele é aprendiz de cavador de poço, mas ele tem que submeter às regras criadas, às regras ditadas pelo mestre, uma vez que ele está ali para aprender também. E existe uma culpa, fica uma culpa ligada a essa relação. Muito profundo esse livro, e para você enxergar essas camadas é complicado, porque ele traz isso de uma forma muito metafórica, muito simbólica, muito inteligente, sabe? De um jeito muito artístico. É muito obra-prima o que esse cara traz, esse autor traz, como ele traz, o que ele quer dizer.
não é tão simples enxergar. Ele varia em torno dessa pergunta, o romance inteiro. Como um filho se torna homem diante da figura do pai, matando simbolicamente. E isso na psicanálise, na terapia, na psicologia, fala, matar simbolicamente o pai é se livrar das amarras, é se livrar dos ditames, é se livrar daquilo que o pai acredita, daquele conservadorismo, né? O que é o conservadorismo? É você replicar aquilo que te ensinaram, muitas vezes nem pensando por quê, simplesmente conservando aquilo que é passado de geração em geração. Essa pergunta sobre quem destrói quem nas relações entre gerações. O filho precisa destruir o pai para existir? Simbolicamente. Ou o pai destrói o filho para preservar a sua autoridade? Essa história ela não atravessa apenas uma geração, ela atravessa duas. E aí você está lendo o livro achando que você tá numa estrutura parecida com a tragédia grega do Édipo Rei, quando você vê, você já está vendo noutra ótica, né? Sob a égide, sob a ótica da tragédia persa, né? Ligada a esse mito aí, que é quando o pai mata o filho. Quando a gente se dá conta disso, o livro ele muda de dimensão, ele deixa de ser apenas uma história sobre culpa pessoal, ele passa a ser também uma questão sobre herança moral. Cada geração acredita que está começando do zero, mas aí, sem perceber, repete padrões antigos, né, que são os padrões herdados. Não é só uma questão de descobrir o que aconteceu, é perceber que os conflitos fundamentais entre pai e filho, eles se repetem, né, ao longo da história humana. Esse livro ele não mostra apenas uma tragédia, ele mostra como as tragédias humanas se repetem, mudam as épocas, mudam os personagens, mas a estrutura se repete. Então esse livro começa com uma simplicidade ilusória, né? Um mestre, um poço, um cavador, um verão, uma oportunidade. Acaba sendo uma tragédia clássica, disfarçada de um romance contemporâneo. Esse romance não é longo, ele é curto. O autor ele trabalha com paralelismo, simetria, deslocamento de perspectiva. Nossa, quantos plot twist tem nesse livro, pelo menos uns 3. Eu comecei a ler, eu falei, gente, esse livro, tô achando ele meio sem graça. Eu pensei até em largar. Mas larga não, gente, é bom, a história é cheia de... Não, vou panfletar não, mas eu tô aqui falando porque eu gostei muito do livro. Então, o primeiro simbolismo do livro é o poço. Não é só trabalho, é descida, é escavação, é mergulho naquilo que está oculto, é ali a psicologia / psicanálise, né, agindo. É inconsciente, é memória enterrada, é culpa, um passado que exige permanecer. Esse romance ele não oferece respostas fáceis. O filho destrói o pai por ignorância ou destino? Quem carrega a oportunidade da ruptura das relações? Esses dois mitos, eles estruturam o romance. No Ocidente, né, no Édipo Rei, o filho destrói o pai para afirmar-se. No Oriente, o pai destrói o filho por ignorância ou destino. Essa história pode ser lida como fatalidade, tá? Lembra da parte da culpa, quando o filho mata o pai, ou como uma falha moral. Quando fala de culpa, é quando, sim, matei o pai, isso foi uma fatalidade ou foi falha moral, né? Que deixei que o pai morresse, inclusive. Então, assim, eu não tô contando nada da história. Eu estou apenas contando o cerne aqui, estou falando aqui a discussão. Para quando você for ler, facilitar a sua compreensão e você ler com um olhar mais atento. Aí, vocês devem estar se perguntando, e essa tal dessa mulher ruiva? Essa mulher ruiva, não vou falar muito dela, não. Ela é desejo, ela é ruptura, ela é iniciação, ela é transgressão, ela é atriz, ela tem a ver com encenação, ela é simbólica. Essa questão da repetição aí ela traz também. Ela funciona quase como um anúncio simbólico da tragédia. Então ela é simbólica na história. A presença dela ativa alguma coisa que já estava latente. Ela é menos indivíduo do que uma força narrativa também. E a reviravolta, né? Eu falei dos plot twists, ela não é só surpreendente, ela desloca a perspectiva. Gente, esse autor deu trabalho, eu acho, escrever esse livro, viu? Deu trabalho pra ele. É uma reorganização ética da narrativa. Então, a partir desse deslocamento, a culpa ela deixa de ser unilateral e ela passa a ser uma culpa também compartilhada. E aí o leitor vai entender que uma tragédia ela pode ter várias camadas, né? Outra coisa que esse autor faz muito, ele elabora muito a questão cultural da Turquia. Então, ele faz também um apanhado sobre a questão da modernização. Ele mostra a urbanização,
a questão da especulação imobiliária, o crescimento da Turquia, de um vilarejo a uma cidade super desenvolvida, a tradição versus a modernidade, o pai versus filho, o Oriente versus Ocidente, o passado versus o futuro, o apagamento do passado e o nascimento do futuro. Gente, ele traz essa questão da relação intergeracional em diversas camadas. Ele disse assim que modernizar-se também não significa libertar-se das estruturas simbólicas que nos moldaram, né? Falando ali também, fazendo uma alusão ao pai. Talvez o elemento mais perturbador do romance seja justamente essa repetição trágica. Os personagens acham que eles podem controlar sua vida racionalmente, que podem se desligar daquilo que são, da sua formação, mas eles acabam reproduzindo padrões antigos. Esses mitos, eles acabam não sendo histórias tão ultrapassadas assim, que na verdade são estruturas recorrentes da organização humana, da estrutura humana. O romance ele acaba criando ali uma pergunta, né? É possível romper os ciclos repetitivos entre pais e filhos? Quantas vezes a pessoa vai buscar um tratamento, um acompanhamento ali, uma terapia, uma psicanálise, para ajudá-la a se desvencilhar de padrões, replicando padrões, relação de pais e filhos. Então a pessoa replica padrões que são do comportamento paterno aqui. Então, afinal, a gente é condenado a repetir ou a não compreendermos, né, o que a gente está fazendo? Gente, então assim, A Mulher Ruiva é um livro curto. Ele é pequeno, mas ele é densamente estruturado. Não é todo mundo que vai gostar. É um livro, um romance sobre herança simbólica, culpa intergeracional e limites da liberdade humana. Ele junta mito, política, psicologia, tragédia clássica em uma única situação. É um livro complexo, não na escrita, mas nas ideias, na profundidade, naquilo que ele quer mostrar, naquilo que ele quer alcançar, naquilo que ele quer acessar. Então o autor aí, maravilhoso, eu comprei o livro dele, Neve, mostrei no último vídeo aqui, para que eu possa ler mais coisas dele, porque ele é muito inteligente. Eu achei um livro inteligente, eu achei um livro, como eu disse, bem estruturado, densamente estruturado, mas qualquer pessoa consegue ler, eu acredito. É simples, tá? A narrativa é simples. O que é profundo e complexo é o que ele quis dizer. Inclusive, eu vou falar uma coisa, eu fiz essa resenha aqui, tô falando um pouco aqui desse livro, difícil falar sobre ele, bem difícil mesmo, mas eu pretendo ler novamente para eu entender todas essas camadas aí que estão escondidas, ver novamente noutra perspectiva. Porque quando você tá lendo, você fica esperando a mulher ruiva aparecer, você fica esperando as coisas acontecerem, e ele é lento, né? Vai acontecendo, apesar de ser um livro curto, ele tem o quê? 279. Ele é um livro pequeno, né? Tecnicamente pequeno, mas eu não li ele rapidão, não. Eu demorei um pouco para ler, fui lendo devagar, achei um pouco assim, no início você não vê muito sentido, até que a história vai se construindo. Enfim, valeu a pena a leitura, gostei, trouxe aqui a resenha, tá? Quem tiver interesse em ler, vou deixar o link desse livro aqui nos comentários, se você quiser adquirir pelo link para ajudar o canal, né, que ganha uma pequena comissão, você não vai pagar nada a mais por isso, só vai ajudar o canal mesmo. E aí, gente, me digam o que vocês acharam. Quem já leu esse livro, se tem mais alguma coisa a acrescentar, se tem algo mais a dizer, se faltou alguma coisa, se eu falei alguma coisa que não faz sentido, vamos discutir, vamos conversar. Quem tem interesse em ler, fala comigo aí, deixa seu comentário. Eu agradeço você que acompanhou esse vídeo aqui até o final. Deixa aí o seu like se você gostou, deixe seu comentário dizendo o que você achou. E se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Você é bem-vindo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.